projeto de instalações de esgoto predial, a gente segue a norma 8160 de 1999, é a mais atualizada. Bom, o que é instalações prediais de esgoto sanitário? O sistema de esgoto sanitário tem como finalidade coletar e conduzir os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários a um destino apropriado. É bem importante ressaltar, né, que o uso, a gente projeta em relação ao uso adequado dos aparelhos sanitários. Por exemplo, não tem como tu ir lá e lavar panela num tanque, sei lá, alguma coisa assim, porque não tem uma caixa de gordura específica para isso lá, né? Bom, as instalações prediais de esgoto sanitário podem ser divididas em 3 partes, que são os aparelhos sanitários, tubulações, conexões e acessórios, que são os aparelhos de utilização e as tubulações que conduzem o esgoto, o subsistema de coleta e transporte, que é a captação do esgoto e a condução ao destino adequado, e o subsistema de ventilação, que ele encaminha para a atmosfera os gases formados no interior das tubulações e promove a entrada de ar atmosférico. Bom, de acordo com a norma, né, o projeto do sistema predial de esgoto sanitário deve ser projetado de modo a evitar a contaminação da água, de forma a garantir a sua qualidade de consumo, permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos, evitando a ocorrência de vazamentos e formação de depósitos no interior, impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto atinjam áreas de utilização, impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema, e permitir que seus componentes sejam facilmente inspecionáveis, impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação, permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem sua remoção para eventuais manutenções, e ele deve ser totalmente separado do sistema pluvial, então eles não podem ter nenhuma ligação entre eles, são 2 projetos totalmente independentes entre si. Esses requisitos do projeto vão ser um pouquinho mais explicados nas próximas etapas. Bom, o destino dos despejos pode ser de 3 formas. Ele pode ir direto para a rede pública coletora de esgoto, que de lá vai ser levado para uma estação de tratamento. Ele pode ser levado para a rede pública coletora de fossa séptica. Nesse caso, tem que ter uma fossa que vá tratar previamente o esgoto em casa e assim ele vai ser encaminhado para um coletor público de fossa. Nesse caso, a gente usa a NBR 7229 para fazer o projeto da fossa séptica. Sistema particular de tratamento de esgoto é quando não há nenhum tipo de coletor público, fazendo-se necessário tratamento no local. Daí a gente usa a fossa e também sumidouro, vala de infiltração e etc. Isso normalmente para casas rurais ou muito afastadas assim da cidade. Aqui tem uma breve explicação dos componentes do sistema, que eu achei melhor explicar de começo numa imagem. Ali bem embaixo na pia tem o sifão, que ele serve para ter um fecho hídrico ali, né, para impedir que os gases retornem ali para o ambiente. Ramal de descarga é o ramal que vai ser ligado a um desconector. O desconector por si é a caixa sifonada, que vai levar depois para a coluna de ventilação e para o tubo de queda também. Se for um pavimento, vai ser uma caixa de inspeção no lugar do tubo de queda. E o ramal de esgoto é o ramal que liga direto para o tubo de queda ou para a caixa de inspeção, ele não passa por um desconector antes. Aqui tem uma vista em corte, que mostra melhor a ligação do vaso e ali depois da caixa sifonada também, e como é que liga a coluna de ventilação ali no tubo de queda, né? Claro, considerando que aquele tubo de queda ali é o último pavimento, né? Daí tu liga a ventilação no tubo de queda, no caso, no último pavimento, né? Nesse daí tem uma coluna específica para ventilação. As ligações das conexões nos trechos horizontais só podem ter um ângulo menor ou igual que 45, não pode colocar conexões de 90 graus, tipo aqueles joelho,
T, que a gente normalmente usa em hidro, né? Essas conexões de 90 graus, a gente só pode utilizar elas em mudança de direção da vertical para horizontal, como está aqui, né, mostrando. Aqui está o ponto de espera aqui para coletar o esgoto, né, daí vai ter um joelho, 90 graus, vai trazer para o vertical, e aqui embaixo também pode ter quando leva para o horizontal. É só nesses casos que a gente usa conexão de 90 graus, senão é sempre 45 ou menos. Bom, tem bastante teoria nessa parte, que fala um pouco sobre cada componente, que eu expliquei ali em cima na imagem, mas cada um tem uns pré-requisitos, assim, que mesmo quando a gente for fazer o cálculo, a gente tem que seguir esses pré-requisitos para ter que ser o cálculo, mas tem que olhar os pré-requisitos também, porque às vezes tem que respeitar os pré-requisitos mínimos e no cálculo dá menos do que isso. Bom, um ramal de descarga, ela recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. O ramal da bacia sanitária é um caso específico que ele tem que ser ligado diretamente numa caixa de inspeção. Depois, mais para frente, vou explicar melhor o que é uma caixa de inspeção. No caso de edificações térreas, né, e em tubo de queda se for instalações em pavimentos superiores. Já os ramais de lavatório, bidê, banheira, ralo, tanque, tem que ser ligados numa caixa sifonada. Aí, depois da caixa sifonada, sim, que eles vão para a caixa de inspeção ou para o tubo de queda. Os ramais com efluentes de gordura, né, que são as pias de cozinha ou algum outro lugar que tenha uma churrasqueira, uma área com churrasqueira, alguma coisa assim, devem ser ligados a caixas de gordura, se for edificações térreas, em tubos de queda específicos, que a gente chama de tubos de gordura, se for instalações em pavimento superior. Aí ali fala, né, que o vaso, e depois das caixas de inspeção ou dos ralos sifonados, a gente liga, sempre que possível, direto a uma caixa de inspeção, ou a um tubo de queda, quando for o vaso de pavimento superior. O que está dizendo essa última frase? Que a gente não tem, evitar ao máximo de ficar usando conexões, né, de ficar fazendo curvas e tudo mais, só o necessário mesmo. Desconectores é um dispositivo dotado de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Nas instalações de esgoto tem dois tipos básicos, que são a caixa sifonada e o sifão. Eles podem atender a um aparelho somente, que é mais o caso do sifão, né, que já vem no próprio aparelho, ou um conjunto de aparelhos da mesma unidade autônoma. De acordo com a NBR, eles devem ser protegidos por... Todos os aparelhos têm que ter um desconector, e todo desconector tem que ter um fecho hídrico com altura mínima de 50 milímetros, e apresentar uma saída com diâmetro igual ou superior ao ramal de descarga a ele conectado. Essa parte da saída é aqui na caixa sifonada. Vocês vão sempre ver nos modelos que tem para comprar que as entradas são sempre menores que a saída, justamente por causa disso, porque tem que ser menor, até porque vai vir mais de um aparelho aqui conectado, geralmente. Então, o diâmetro da saída é, no mínimo, igual ou superior ao que entra. E aqui um exemplo de um sifão, né, de pia, e o fecho hídrico aqui que tem que ser maior ou igual a 50 milímetros, né? Que daí essa água aqui impede que os gases daqui voltem e entre pro ambiente, né? E entre pela pia, senão o ambiente vai ficar com cheiro, né? Isso daí tem também nos ralos dentro da caixa sifonada, tem também. Mais para frente tem uma imagem que mostra dentro da caixa sifonada como é que é essa função do fecho hídrico. As caixas sifonadas são destinadas a receber efluentes de mais de um, né, aparelho sanitário, como eu comentei antes. E eles também podem ser utilizados como receber água de lavagem de piso. Daí, nesse caso, eles têm que ter grelha, porque elas podem ou não ter a grelha, né. Geralmente, a gente usa a grelha e já aproveita uma caixa sifonada e usa como ralo de box, por exemplo, que daí ela já faz as duas funções ali. Ali fala que a vedação hídrica evita odores e insetos, são fabricadas em PVC e ferro, tem
os diâmetros de 100, 125 e 150, seria o diâmetro do próprio desconector, né? O tamanho dele, no caso. E as entradas, né, tem de 1 a 7, com diâmetros de 40, e tem apenas uma saída, aí o diâmetro vai ser de 50 ou de 75, as mais comuns, assim, no mercado. Aqui a imagem que eu ia mostrar para vocês, ó. A água entra por aqui, né, do ramal de descarga, daí desce aqui, e tem essa proteção aqui, né, não tem como, o gases vai lá para a caixa de inspeção, eles não tem como retornar, porque aqui está fechado, e aqui tem água, então não tem como eles passarem e voltar para a pia, ou seja lá o que for que tiver aqui, o aparelho. Assim que funciona o fecho hídrico nas caixas sifonadas. Aqui as entradas, né, todas a 45 graus, e a saída geralmente é um diâmetro maior das entradas. Não precisa necessariamente usar todos, não tem necessidade, e é só mesmo que já vem com esse número de saída, de entradas, essas caixas sifonadas. Os ralos secos, que são sem proteção hídrica, e o sifonado, que tem a proteção hídrica. Os secos são mais usados para receber água de chuveiro, de piso, ou de áreas externas, que eles não recebem efluentes de ramais de descarga, de tipo lavatório, essas coisas assim. E também são fabricados em ferro e PVC, e tem diversos tipos e modelos no mercado. Ali embaixo coloquei uma fotinha dos modelos para vocês verem. Mas, como eu disse, a caixa sifonada ela mesma já pode ser utilizada como ralo, né? Dependendo dali do projeto, claro, como é que vai ficar melhor. Anti-espuma é um dispositivo, né, que ele evita que a espuma volte para cima. Ele tem que ser utilizado na lavanderia, onde tem a máquina de lavar roupas. É bom ele ser utilizado nessa parte das roupas, por causa da função da própria máquina, né, sabão em pó e tudo mais, gera espuma, daí quando a máquina libera a água, a espuma pode vir a subir aqui. Então, esse dispositivo serve para isso. Ele é compatível com todas as caixas sifonadas do mercado e tem nos diâmetros de 100 e 150. E ele pode ser usado até no banheiro, mas no banheiro mais por causa da função do banho e tudo mais, mas ele não é tão essencial quanto é na lavanderia. O ramal de esgoto, ele recebe os efluentes do ramal de descarga. Então, aqui vem o ramal de descarga, que é o que vem direto dos aparelhos, e aqui vem o ramal de esgoto. A única diferença é que o da bacia sanitária, ele vem direto do aparelho, mas ele é um ramal de esgoto. É a única diferença que tem em relação aos ramais de descarga. Suas ligações ao subcoletor ou coletor predial são efetuadas por caixas de inspeção, né, ou por tubos de queda, dependendo se for de 1 ou 2 pavimentos. Em edifícios com mais de um pavimento, o ramal de esgoto do térreo deve ser ligado diretamente a uma caixa de inspeção por uma tubulação independente. E aí, para o seu dimensionamento, utiliza uma tabela apropriada. Ele não vai ser ligado diretamente no tubo de queda que vem dos outros pavimentos. Aí aqui mostra também a coluna de ventilação, que ela vem um pouquinho mais acima, ali justamente para não entrar líquidos na coluna de ventilação, né, que era uma das condições lá de cima que a gente comentou. Vem aqui o ramal de ventilação, que liga na coluna de ventilação. O tubo de queda é uma tubulação vertical, que tem nas edificações de 1, 2 ou mais pavimentos, que recebe os efluentes dos ramais de esgoto e de descarga. Ele deve ser instalado sempre que possível com alinhamento vertical, sem nenhum desvio, e com o mesmo diâmetro. Ele não pode ter um diâmetro inferior ao da maior tubulação ligada a ele, que normalmente vai ser o da bacia sanitária, né, que tem um diâmetro de 100 milímetros. Quando for um tubo de queda que recebe efluentes de pias, de cozinha, que é aquele tubo de gordura, ele não pode ser inferior a 75 milímetros. Aí a gente vai consultar depois umas tabelas específicas que tem na NBR também para dimensionamento, mas mesmo assim tem que seguir essas restrições de diâmetros mínimos. O tubo ventilador e a coluna de ventilação. O tubo ventilador é o que destinado a possibilitar o escoamento de ar da atmosfera para o interior das instalações, com a finalidade de protegê-las contra rupturas do fecho hídrico dos desconectores.
Aí, tendo essa ventilação, vai ficar mais difícil ter alguma sobrepressão ali e fazer uma alteração no fecho hídrico, né, dos desconectores ali da caixa sifonada e do sifão. Quando tem mais de um pavimento, que aí é a mesma coisa, né, tubo ventilador e a coluna de ventilação, só que quando é um pavimento, a gente chama de tubo ventilador, e quando é mais de um pavimento, a gente chama de coluna de ventilação. A sua extremidade superior tem que ser aberta para a atmosfera, e ultrapassar o telhado da laje de cobertura no mínimo 30 centímetros. E é aconselhável a gente adquirir um tubo com a devida proteção na extremidade, para que não entre folhas ou insetos e tudo mais, ou fazer o uso de cotovelo também na extremidade, né, com uma tela de proteção. Mas tem tubulações já específicas para isso, que já vem com a própria proteção. Quando esse tubo estiver num terraço, a altura mínima tem que ser de 2 metros, quando a laje for utilizada para outros fins além da cobertura, né? E em relação ao projeto arquitetônico, ele não pode estar a menos de 4 metros de qualquer janela, porta ou vão de ventilação, a menos que ele esteja elevado pelo menos 1 metro das vergas desses vãos. Aqui tem uma imagem que mostra melhor, eu acho. Aqui, quando for telhado, né, 30 centímetros. Quando for uma laje também, que aqui é uma platibanda, não está sendo usada para outros fins, mas no caso de terraço, aí sim tem que ter 2 metros, porque vai utilizar para outro fim, né? Em função dos gases e tudo mais, ali não fica cheiro. Então, por isso tem essa distância aí de 2 metros. O ramal de ventilação é aquele, né, que liga ali o desconector, né, com o tubo lá de ventilação vertical. Deve ser feita de modo a impedir o acesso do esgoto, né? Aquilo que a gente falou lá no início, por isso que ele tem que ter um aclive mínimo de 1%, para que, se caso algum líquido venha ingressar nele, ele escoa de volta por gravidade. Ele tem que ser ligado 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais alto dos aparelhos servidos. Esse aqui tem uma imagem que mostra melhor, porque só escrito não dá muito de identificar. Mas aqui, ó, tem um corte aqui do último pavimento, tem um vaso sanitário. Ele tem que ser ligado, o ramal de ventilação, né, no tubo de ventilação, aqui na coluna de ventilação, no mínimo 15 centímetros mais alto do nível de transbordamento do aparelho mais alto que está servindo aquele ramal. Nesse ponto aqui que a gente liga para a coluna de ventilação, por função de não entrar água, né, na tubulação e tudo mais. Aqui também tem um desenho que explica melhor como é que funciona esse ramal de ventilação. Aqui tem uma tubulação que vem de uma caixa sifonada e aqui do vaso. Esse ramal de ventilação, ele tem uma ligação que aqui mostra melhor que ela é mais alta, né? Então, ele vem assim para cima e segue para lá, onde vai conectar no tubo ventilador ou coluna de ventilação, dependendo se for de um ou mais pavimentos. Aqui fala sobre a distância entre o ponto de inserção do ramal de ventilação ao tubo de esgoto e a conexão de mudança do trecho horizontal para o vertical, que seria essa daqui, né? Tem que ser a mais curta possível, essa distância aqui, né? No caso, que eu estou mostrando aqui, eu acho que vocês estão vendo a minha mãozinha. Tem que ser a mais curta possível, mas entre a saída do aparelho sanitário e aonde eu vou inserir esse ramal aqui, né? Nessa ligação, a distância tem que ser, no mínimo, 2 vezes o diâmetro do ramal de descarga. Então, o ramal aqui for de 40, essa distância aqui tem que ser, no mínimo, 80, por exemplo. O subcoletor é uma tubulação horizontal que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda e de ramais de esgoto. É bom que a gente construa eles fora da edificação, né? Para ter mais acesso mais facilmente, né? Quando tem um edifício com mais pavimentos, eles ficam embaixo da laje de cobertura do subsolo, e eles ficam, né, presos por braçadeiras. Eles têm um diâmetro mínimo de 100 milímetros e uma declividade de 1%, e são intercalados por caixas de inspeção ou conexões que têm dispositivos para tal finalidade. Eles são previstos sempre que houver uma mudança de direção do subcoletor ou quando tiver uma interligação com outras tubulações de esgoto. Eles podem ser dimensionados pelo somatório das unidades Hunters de contribuição, que é o método de dimensionamento que a norma utiliza, que a gente vai ver mais para frente, mais detalhadamente. As caixas de inspeção são destinadas à inspeção, né, como o próprio nome diz, limpeza
e desobstrução das tubulações. São instaladas na mudança de direção e declividade, ou quando o comprimento da tubulação for maior que 12 metros. Elas podem ser de concreto, alvenaria ou de plástico. Aí podem ser prismática, de base quadrada ou retangular, mas tem que ter o lado interno mínimo de 60 e cilíndricas com diâmetro mínimo de 60. O mais normal é que elas sejam quadradas e de alvenaria, tá? A profundidade máxima é de 1 metro. A tampa deve ficar visível e nivelada ao piso, ter perfeita vedação e impedir a saída de gases e insetos do interior. Se caso tenha que colocar numa garagem, localizar ela de forma que ela não fique afetada pelo peso dos veículos, né? Mas o ideal mesmo é sempre colocar elas do lado de fora da edificação. Quando tiver prédios de vários pavimentos, ela não pode ser instalada a menos de 2 metros de distância do tubo de queda que contribuem para elas, por conta da velocidade, né, do esgoto que desce pelo tubo de queda. Então, por isso tem essa distância de 2 metros. Aqui tem o modelo das caixas de inspeção. Aqui tem uma vista em planta, ó, de alvenaria. Aí tem as tubulações que estão conectando ela, ó. Aí aqui tem um corte que mostra bem essa função que tem das almofadas que são feitas dentro dela para direcionar o esgoto para ele realmente passar, né? Essas almofadas estariam aqui, né, em planta, nesses cantinhos, que daí a água obriga, né, o esgoto a ficar só no centro, aqui no caminho da tubulação. Aqui está uma vista em corte, ela também tem uma inclinação no fundo, que acompanha a inclinação da tubulação. Aí ela vai aumentando de profundidade, né, porque a tubulação, ela tem uma inclinação, que a gente determina pelo cálculo depois, mas aqui dá para ver que essa aqui é mais baixa do que essa. Essa daqui, se o terreno fosse alto, seguisse, né, nessa altura, também seria mais alta. Por isso que diz que elas têm a profundidade máxima de 1 metro. A gente tem que cuidar isso na hora de fazer o projeto. Mas elas são para isso, ó. Ou para fazer uma mudança de direção, que tenha que ser de 90 graus, assim, ou quando vem mais algum tubo, ou quando muda uma declividade, que também, dependendo do projeto, a gente pode mudar a declividade dessa tubulação do subcoletor por conta ou a gente aumenta o diâmetro e a inclinação fica um pouco menor, mas se quiser manter o diâmetro menor, dependendo do cálculo, a inclinação vai ficar um pouquinho maior. Aí tudo vai depender do projeto, do nível que está o terreno e tudo mais, para ele conseguir chegar no coletor público, né, não passar, porque senão ele corre o risco de passar essa parte, mas ele corre o risco, tipo, de vir aqui, descendo, chega lá no coletor público, não vai estar na altura, o coletor público vai estar aqui, por exemplo, e aí não tem como fazer a ligação. Isso daí tem que cuidar muito nesses projetos de esgoto. Uma dúvida, como é que a gente vai saber a altura que está o tubo coletor? O público? É, o público. Tem que ver no SANEP a altura que ele está. Na Corsã, no caso, eles dizem a altura. A Corsã é em Rio Grande, então é. E não tem exceção, tipo, sempre que tiver algum daqueles 3 casos, tem que ter a caixa de inspeção. Aham. 3 casos. Tá, beleza. Sim. Assim, tipo, agora no projeto do Eugênio no caso tem o segundo pavimento, tem um banheiro, e daí vai descer um tubo do esgoto, vai descer, né? Só que não tem nenhum espaço lateral do terreno que vai ser, tipo, livre, então vai ter que ter uma caixa de inspeção no primeiro pavimento, basicamente. Só que ela tem que estar a 2 metros do tubo de queda, né? Como assim, a 2 metros? Não necessariamente, por exemplo, não sei se tá me vendo, aqui tá, te conto que aqui tá a casa, tá? Aí aqui vai descer o tubo de queda. Ela não precisa estar necessariamente para cá, entendeu? 2 metros. Mas ela tem que estar 2 metros para cá. Ela não pode estar muito pertinho aqui por causa da velocidade que desce aqui o esgoto, né? E cair direto na caixa. Por isso que ela tem que ter essa distância. Eu não entendi, na real. Tipo assim, o primeiro pavimento lá vai ter um pé direito bem alto, tipo 6 metros. E, tipo, esse tubo de queda vai dar direto numa caixa de inspeção? Ou vai, tipo, tem que ter alguma coisa para... Não, ele desce com uma tubulação normal ali, e aí depois vai ter essa caixa de inspeção. Ela não pode estar... Ela tem que ter 2 metros de distância do tubo de queda. Tá. Claro, né? Se tu for ligar nessa caixa, né? Mas se tu for ligar essa saída do tubo de queda nessa caixa de inspeção, tem que estar 2 metros de distância. Mas eu não entendi a referência da distância vertical, horizontal? Não, tipo,
Aqui, acho que eu vou tentar te mostrar aqui. Faz de conta que aqui é a casa, tá? A paredezinha. Aí aqui assim tem o tubo de queda. É isso que eu te disse. Se tu não tem espaço no terreno para botar para cá, ó, nesse sentido, 2 metros, não tem problema. Pode ser para cá. Só que tem que ter esses 2 metros de distância, entende? Pode ser no costadinho também. É só para ela não cair direto na caixa, entendeu? Ah, não pode cair direto na caixa, isso? É, isso. Tem que ter essa distância de 2 metros por causa da velocidade, eu acredito que seja. E daí lá embaixo vai ter o quê? Uma tubulação em curva, assim? É, uma própria de esgoto. No mínimo 2? É. Tá, ok. Aqui também, isso aqui em planta, a gente sempre indica o sentido do esgoto, ó, que ele tá vindo e vai para lá. Que ele vem e vai para lá. Sempre indica, porque quem vai fazer essa caixa, né, vai fazer ela, tem que fazer as almofadas e tem que ter uma declividade aqui dentro. Então, é importante indicar também isso. As caixas de gordura são destinadas a reservar, né, na parte superior a gordura, para que a gente consiga remover periodicamente e assim ela não entre nos tubos, né, para não obstruir nenhum das outras tubulações. Quando tem mais de um pavimento, os ramais das pias de cozinha são ligados ao tubo de queda independente, que são os tubos de gordura, que eu já tinha comentado, que eles vão conduzir os efluentes para uma caixa de gordura coletiva que fica no pavimento térreo. Nesses casos, não é permitido o uso de caixas individuais em cada pavimento, que antigamente se usava, né, se colocava mais caixa de gordura no pavimento superior, mas agora é feito assim, tem esses tubos de gordura que a gente chama, que são específicos, daí pega só as pias de cozinha ou algum local que vá ter alguma lavagem de equipamentos que tenham gordura, daí tem que ser todos direcionados para esse tubo de gordura e eles vão ser conduzidos para essa caixa de gordura coletiva, que ela vai ser dimensionada de acordo com o número de equipamentos que ela vai estar comportando. Aqui tem os tipos, tem a caixa individual pequena, que aí tem de 250 ou 300, e a saída dela é de 75, é indicada para uma pia. A simples, que tem 400 milímetros de diâmetro, e a tubulação também é de 75, ela é indicada para até 2 pias. A caixa dupla tem 600 milímetros de diâmetro, e a tubulação de saída é de 100, ela é indicada para até 12 pias de cozinha. E a caixa especial, que é indicada para mais de 12 pias de cozinha. Daí ela é, né, para casos especiais como restaurante, essas coisas. E aí a gente calcula o volume dela pela fórmula 2N mais 20, em que N é o número de pessoas servidas pela cozinha. Não é um cálculo diferente, né? A gente vai... O número de pessoas, se for num restaurante, tem que fazer uma estimativa do número de clientes para saber. O coletor predial é o trecho que fica entre a última inserção de subcoletor, né, que são aqueles que ficam entre as caixas de inspeção, ou pode ser que seja um ramal de esgoto ou de descarga também, dependendo do projeto, né, mas geralmente é um subcoletor. Aí vai ter a última caixa de inspeção e essa tubulação que liga no coletor público, que a gente chama de coletor predial. Toda edificação tem que ter uma própria instalação de esgoto com uma respectiva ligação ao coletor público, que deve ser feita por gravidade. Portanto, a gente tem que ter uma cota suficientemente mais elevada e a distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo, né, a caixa de inspeção que geralmente não pode ultrapassar os 15 metros. Ele tem que ter um diâmetro mínimo de 100 milímetros, igual aos subcoletores, e o dimensionamento também é feito pelo somatório das unidades Hunter de contribuição, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui tem uma imagem que mostra melhor. Aqui, no caso, tá vindo, né, esgoto, vem a caixa sifonada, caixa de inspeção, aí a última aqui vem para o coletor público, que aqui, nesse caso, está 1,5 metro. Essa tubulação aqui é o coletor predial, que ele tem que ter uma diferença de cota boa para que o esgoto chegue no coletor público. Falando um pouco das importâncias dos níveis, né, do terreno e da rede de esgoto, os níveis projetados da edificação devem ser convenientemente estudados pelo arquiteto e engenheiro em relação ao escoamento do esgoto por gravidade. Muitas vezes, com a intenção de aproveitar o perfil natural do terreno, acaba se comprometendo a ligação da rede de esgoto ao sistema público, sendo necessário, em alguns casos, o bombeamento do esgoto de pontos localizados abaixo do nível da rua. Esse sistema é bastante complexo e deve ser evitado sempre que possível. Deve-se observar se a cota de nível do coletor predial de esgoto
é suficiente para sua ligação ao coletor público, por gravidade. Deve-se informar na concessionária local antes da execução do projeto. O nível em que se encontra o coletor público geralmente fica entre 1,5 e 2 metros, e também a sua posição em relação ao lote. Super importante saber isso desde o começo, porque senão depois a gente acaba que fica, por exemplo, é um terreno comprido e vai ficar as cozinhas lá no fundo. Geralmente é o que acontece, né? Dependendo da posição solar, enfim, mas tudo bem. Fica alguma coisa lá no fundo, um banheiro, uma cozinha, uma lavanderia, e aí tem que trazer essa tubulação até a frente. Só que essa tubulação ela tem que ter uma inclinação, não é que nem a tubulação de água, a tubulação de esgoto sempre vai ter essa inclinação, no mínimo 1%. Vai cada vez ficando mais fundo, mais fundo, mais fundo. E se estiver muito longe, ele pode chegar mais baixo. Aqui, ó. Se estiver muito longe, ela pode vir, baixando, chega aqui embaixo. É isso que está dizendo ali. Daí tem que fazer o bombeamento lá para o coletor público. Aí, por isso que já tem que saber desde o início como é que vai ser o projeto, porque caso seja necessário, tem que aumentar a cota daqui, né, da edificação, para conseguir essa tubulação chegar aqui numa altura que seja suficiente para fazer a ligação com o coletor. Aqui está mostrando também mais um de lado, ó, perfil do terreno, aí a última caixa de inspeção aqui, né, com declividade de 2%, e aí aqui chega na rede pública 1,5 metro. Mas, por exemplo, se essa caixa tivesse mais para cá, ele já chegaria mais embaixo. Conforme vai aumentando a distância, ele vai indo mais para o fundo. Então, é isso que a gente tem que cuidar, que ele chegue numa altura que dê para fazer a ligação. Agora, vamos para a parte do dimensionamento. Eu não entendi a parte, eu entendi essa parte aí da coletor público, mas caso a residência não tenha coletor público, que a maioria das casas, eu acho que em Rio Grande não tem, né? Principalmente cassino. Eu falei ali bem lá na frente, na verdade, bem no começo, eu falei que tem 3 tipos. Ou tu vai ter um sistema que coleta o teu esgoto e leva para uma estação de tratamento. Nesse caso, tu não vai precisar projetar a fossa. Ou tu vai ter o mais comum. Tu tem o sistema de coleta, mas esse sistema não leva para uma estação de tratamento, então tu tem que ter uma fossa, que essa fossa vai fazer o tratamento do esgoto e vai já mandar ele tratado para a tubulação, né, que ela só vai dar o destino final. Ou tu não tem nenhum dos dois, que aí seria o caso, por exemplo, de uma casa para fora, que daí tem que ter um sumidouro ou alguma coisa do tipo, uma vala de infiltração. Como é que faz o dimensionamento dessas sumidouro e... Isso daí, aí eu citei ali a NBR, não lembro o nome, o número C61, 22, é alguma coisa assim, mas ela tem todo um cálculo, é uma outra norma só para isso, entende? Só para dimensionamento das fossas. E do sumidouro, eu acho que nem tá ali, deve ser uma outra norma também. Eu tenho um material que fala da fossa, mas é a fossa mais simples, que é de um septo só. Eu posso disponibilizar para vocês também. Mas ele é um material diferente, é grande também e tudo mais. É um cálculo à parte. Mas se quiser, eu posso mandar. Geralmente tem que dimensionar. É difícil já ter tu mandar direto para rede e a rede fazer o tratamento, né? Agora que estão fazendo estação de tratamento de esgoto, mas ainda tem muitos bairros que precisam ainda ter a fossa. A própria casa tem que ter a sua fossa para fazer o tratamento prévio. Essa simples, né, de residência, não é difícil de fazer. Só tem que levar em conta o período de manutenção, que, né, se tu quer um período de manutenção maior ou menor, aí os ramais que tu vai ligar, isso é outra coisa importante, porque tu pode ligar só o ramal do vaso, mesmo que o sistema não tenha tratamento de esgoto ali, tu pode ligar. Não precisa ligar, por exemplo, a água do lavatório e da pia, tu não precisa passar pela fossa. Então, isso já evita que ela encha mais rápido, né? Daí, tudo isso leva em conta para dimensionar o diâmetro e a profundidade da fossa. Entendi. É que eu acho que Rio Grande, para ter esgoto, eu acho que é só no centro mesmo. Eu acho, aqui em Pelotas também eu acho que é só aqui no centro que tu coloca direto na rede, sem fazer a fossa antes. Mas depois eu mando junto o material que eu tenho do IF da fossa. Mas aí qualquer coisa, se for uma fossa maior, né, olhar a norma mesmo, que deve ser bem parecido o cálculo, assim, só que um pouco mais complexo. Bom,
o dimensionamento, né, conforme a NBR 8160, para fim de dimensionamento de esgoto sanitário. Essas tubulações têm o diâmetro dependente do número total de unidades Hunters de contribuição, que essa unidade é associada ao aparelho a que servirem. O que é essa unidade Hunter de contribuição? É um fator probabilístico numérico que representa a frequência habitual de utilização associada à vazão típica de cada uma das peças em funcionamento simultâneo, em hora de contribuição máxima diária. Bom, aqui são as tabelas da norma. Para a gente fazer os ramais de descarga, né, que são aqueles, recapitulando, que saem direto do aparelho. Unidade Hunter de contribuição do aparelho sanitário, diâmetro nominal dos ramais de descarga. Número de unidades Hunters e o diâmetro. Aí aqui tem os aparelhos mais comuns, né? Bacia, banheira, bebedouro, bidê, chuveiro lavatório, mictório, pia, tanque de lavar, máquina de lavar. Daí daqui a gente vai achar os diâmetros, que geralmente vai ficar. Tubulação de esgoto é 40, 50, 75 ou 100, geralmente. De 100 daí vai para 150, 200, 250. É geralmente isso que tem nas tubulações de esgoto. Daí a gente pega essa tabela e coloca lá o diâmetro do nosso ramal de descarga, que é aquele que vai chegar na caixa sifonada, né? Exceto o vaso, a bacia sanitária, que é direto no tubo de queda ou na caixa de inspeção. Os ramais de esgoto, que é aquele que sai da caixa sifonada, né? Vai chegar os de descarga na caixa sifonada e vai sair, o que sair é o ramal de esgoto que a gente chama. Daí a gente soma o número de unidades Hunters que tem. Por exemplo, chegou um lavatório, uma. Chegou bidê, mais uma, duas unidades. 2 unidades chegou nessa caixa sifonada, né? Daí tu vai vir aqui, no máximo 3, o diâmetro nominal do mínimo é 40, para o ramal de esgoto, né? Só que aí, claro, tem que ver se tem no mercado uma caixa sifonada que tenha isso. Geralmente não, vai ser 50 ou 75, porque as entradas das caixas sifonadas já são 40. Daí tu vai pegar a que tem a saída de 50, por exemplo, e coloca lá, e aí o teu ramal vai ser de 50. A tubulação de esgoto também, a ligação dela não é feita que nem a tubulação de água, né? Ela é feita com bolsa, que a gente chama. O tubo tem um espacinho, tem um anel de vedação, que a gente chama, uma borrachinha. Eles são ligados assim, não são ligados com solda, né, que a gente chama, ou tubulação soldável ou roscável de água. É assim que é feita a ligação das tubulações de esgoto. Aí os subcoletores, né, que são aqueles que vão ficar depois das caixas de inspeção, e o coletor predial, que é o último também, que é aquele lá no fim da última caixa de inspeção que vai chegar no coletor público. A gente usa essa tabela, dimensionamento de subcoletores e coletores, aí tem o diâmetro, número máximo de unidades Hunters em função das declividades mínimas. Aqui tá os números máximos de unidades Hunters e a declividade mínima em porcentagem. Aquilo que eu disse, por exemplo, o tubo é de 100, ele só suporta até 180, mas aí eu tenho que aumentar a declividade dele de 100 para 2%, ele vai suportar mais unidades Hunters de contribuição. Então, ou eu aumento a declividade, ou eu aumento o diâmetro. Se eu aumentar o diâmetro, eu posso seguir com a declividade de 1%. Aí, isso está muito associado também com a função da profundidade que a gente pode chegar, né? Porque quanto maior a declividade, mais rápido o tubo vai ir se aprofundando no solo. Então, dependendo do projeto, tu vai querer ou não que ele fique mais profundo, e aí tu vai usar a tubulação diferente, o diâmetro, em função da declividade e da unidades Hunters que ela comporta no máximo. Por exemplo, aqui, 100 milímetros, 1%, no máximo 180. É mais ou menos isso que vai ficar, né, em residência. 180 unidades Hunters não vai passar muito disso, mas vai ficar em torno aqui de 1%, 2% no máximo. O que muda mais, o que chega no 150 é o pluvial, mas o esgoto geralmente fica no 100, para residências, né? No dimensionamento dos subcoletores e coletores prediais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga,
de cada banheiro de prédio residencial, para a soma do número de unidades Hunters, né? No caso, se for um prédio, eu vou considerar apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro, né? Para dimensionar, porque imagina fazer isso aqui para um prédio, aí claro, né? Por isso que tem isso aqui, né? Número de unidades Hunters 1.000 e pouco, sei lá, 10.000, 12.250, porque tu vai fazer um prédio, daí com certeza vai ficar alto o número. Por isso que daí a gente considera só o aparelho com maior descarga, né? Geralmente vai ser o vaso sanitário. Nos demais casos, a gente soma todos os aparelhos, né? Se for uma residência comum, soma todos os aparelhos, vê aqui, não vai passar de 180 provavelmente, vai ficar ali em 100 milímetros, 1%. Agora o dimensionamento dos tubos de queda, a mesma coisa, só que daí difere por prédios de até 3 pavimentos e prédios com mais de 3 pavimentos. O diâmetro, né, da tubulação e o número máximo de unidades Hunters que ele comporta. Daí tu vai ver aqui, né? Ele é de até 3 pavimentos? Tá. Tem quantas unidades Hunters? Tem, sei lá, 15. Então vai vir aqui, vai ser no 30, né? Vai ser de 75. Agora, se ele for com mais de 3 pavimentos, vai ser uma tubulação de 70. Esse é o dimensionamento para o tubo de queda, né? Que é aquele que desceu o esgoto. Aí, claro, a gente leva as restrições, que eu recapitulei aqui, o que eu já tinha falado lá em cima, que o vaso sanitário, por exemplo, né, ele tem que ser descarregado num tubo de queda nunca inferior a 100 milímetros, porque 100 milímetros é o tubo que sai a descarga do vaso sanitário. Nenhum tubo de queda tem que ter um diâmetro inferior ou da maior tubulação a ele ligado. Aí, por exemplo, volta aqui. É 4, deu 40. Tá, mas a tubulação que tá lá é de 50, então vai 50, entende? Não vai 40, porque tem que ser... Nunca pode ser inferior ou da maior tubulação a ele ligado. E nenhum daqueles que recebe descargas, né, de pia, de cozinha, que são os tubos de gordura, não pode ter diâmetro inferior a 75. Justamente por causa da obstrução, né? Por causa da gordura. Então, volta aqui. Deu 10, mas mas é 10 unidades Hunters, mas é de pia. Então, tem gordura. Então, tem que ser 75 no mínimo. Se passar, tudo bem, mas o mínimo tem que sempre respeitar. Quando o tubo de queda tiver um desvio, né? De até 45 graus com a vertical, o dimensionamento é com a mesma tabela. Se o desvio for maior que 45, aí tem que dimensionar ele separado por trechos. O ideal é que ele seja totalmente reto, né, que não tenha nenhum desvio, até para o funcionamento e evitar problemas futuros em manutenção e tudo mais. Então, é sempre bom evitar. E caso tenha que colocar, no máximo até 45, o ideal, assim. Mas mesmo assim, o ideal é que ele seja totalmente vertical. Aí das caixas sifonadas, tem mais ou menos uma lista prévia, né, de acordo com as que tem no mercado, né. As caixas sifonadas de 100 milímetros comportam até 6 unidades Hunters de contribuição, de 125 comportam até 10 unidades Hunters e de 150 comportam até 15 unidades Hunters de contribuição. Dimensionamento da ventilação, aí tem várias etapas. Primeiro, distância do desconector ao tubo ventilador. Aí tem a distância máxima, né, do desconector ao tubo ventilador, se for, aí tem, né, de acordo com o diâmetro do ramal, e a distância máxima. Aí tem uma observação aqui. A ligação de um tubo de ventilação a uma tubulação horizontal deve ser feita acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo até 15 centímetros ou mais acima do nível de transbordamento da água do mais alto dos aparelhos servidos, antes de ligar-se à coluna de ventilação. É aquele desenhozinho que eu mostrei lá para vocês, que tinha o vaso sanitário e que a ligação do ramal de ventilação lá no tubo, na coluna de ventilação, estava 15 centímetros acima do nível de transbordamento. Então, essa daqui é a mesma observação de lá, né? Aí é o dimensionamento do ramal, né? Que o ramal é aquele que liga, vai ter a coluna de ventilação e tem a tubulação do esgoto. O ramal é o que vai fazer essa ligação, né? Ele vai sair do esgoto e vai para lá. Justamente é esse daqui que tem que ter aquela inclinação, que não pode ser reto, né? Para não entrar o líquido, se entrar voltado, não ficar dentro da tubulação de ventilação. Aí aqui, se for, tem para o grupo sem vaso sanitário e com vaso sanitário. Aí o diâmetro do ramal fica em torno disso, não passa de 75, né? Aí o número de unidades Hunters para cada caso, né? Se não for com
o vaso, se for com vaso. Então, ele fica geralmente nisso daí. É importante falar que tem que olhar no código do SANEP também. Às vezes, ele pode estabelecer um diâmetro mínimo para ventilação. Por exemplo, ele pode dizer que o diâmetro mínimo é 75 para tudo. Então, nem adianta tu querer colocar, sabe, 40 ou 50, porque o diâmetro mínimo vai ser esse. Aí, aqui, o dimensionamento da coluna de ventilação. Aí, a coluna, né, realmente é aquela parte vertical que fica lá, igual o tubo de queda. Aí, a gente dimensiona ela assim. Aqui tem o diâmetro, aqui tem o número de unidades Hunter de contribuição. Vocês veem que vai até bem grande, né, para dimensionamento de edifícios e condomínios e afins. Aí aqui os diâmetros e o comprimento máximo permitido. O que acontece? Vai vir aqui, vai ver, ele é 50, comporta até 20, tá, mas aí tem que ver o tubo, tem que ver se ele fecha aqui na altura, né? Porque se, por exemplo, se o teu prédio tiver 20 metros, e aí deu que o teu diâmetro do tubo de queda ou ramal de esgoto era 75. Tu veio aqui, tá, fecha o HC, mas aí ele vai ter que ter um diâmetro mínimo de 40, mas a altura não fecha. Então, eu tenho que passar para cá, porque aí o meu diâmetro vai ser 50, e aí a altura ele vai poder ter até 46 metros de altura, entendeu? Essa tabela é meio complicada mesmo. Mas tu tem o teu diâmetro que tu calculou antes, do tubo de queda ou do ramal de esgoto, né? E aí que tu vai ventilar, né, no caso. Tu vem aqui, as unidades Hunters é as mesmas, provavelmente, que tu calculou anteriormente. Aí tu tem que verificar a altura. Se a altura, se dá 13 metros, é 13 metros de altura que tu precisa para respeitar os 2 metros, se for terraço, os 30 centímetros, se não for. Aí tá, dá para ser de 40, tá, mas não dá. Então eu passo para cá porque vai ter que ser de 50. E aí, claro, tem vários, vocês vão ver que tem, ó, 40, 40, repete. Aí tem vários 40, vários 50, porque muda realmente aqui por causa da unidade Hunter de contribuição, que pode ser diferente. Então tem que verificar tudo isso para bater. Se puder explicar de novo. Tu pega aqui o diâmetro do tubo de queda ou do ramal de esgoto que tu quer ventilar, né? Pode ser aquele tubo que tu tá querendo ventilar. Vamos supor que seja um tubo de queda do vaso, que vai ter que ser 100, né? Tá, aí tem o número de unidades Hunters. 43, tá. Esse tubo de queda, ele é 100 por causa do vaso, tá? Mas ele pode... Tem outras coisas ligadas nesse tubo de queda também, né? Que não sejam só o vaso. Então, tu tem que confirmar se passa de 43 unidades Hunters de contribuição. Por exemplo, esse tubo de queda é do banheiro. Vai vir um lavatório, vai vir o vaso sanitário e o chuveiro. Então, não vai passar de 43. Mas só para explicar essa coluna aqui, tem que conferir isso aqui também. Por isso que tem, tipo, 2 de 100. Porque, por exemplo, esse aqui de 100, ele tem 43, mas aí ele só pode 11 metros de altura num diâmetro de 50. Agora, esse daqui, ó, ele comporta mais unidades Hunters, mas a altura é diferente. A altura é 8 metros. Não, ele não pode ser muito alto. Se tu quer que ele seja mais alto, tu vai ter que aumentar o diâmetro dele. Aí ele vai comportar 61 metros de altura para 75 milímetros. Entendi. Fechou? Tem que verificar sempre no caso, o número, né? Se está comportando de unidades Hunters e a altura que tu quer também, para que ele... Aqui em cima é o diâmetro da tubulação e esses números aqui que estão assim é a altura que ele pode ter. Daí depende da altura que tu tá fazendo, né? O teu prédio, se for um prédio, né? Ou casa também. Mas vai ficar bem fácil aqui no começo, porque não vai passar de 40 e poucos metros a nossa casa. Enfim, aqui que pode ser um de 75, que às vezes passe de 8, alguma coisa. Mas se não vai passar muito dessa primeira parte aqui. Mas é interessante, né, saber como tem até tipo 26 mil UHC.
Imagina quantos aparelhos, né, para 26 mil. Aqui tem um exemplo de projeto. Aqui da cozinha vai sair, né, um ramal de descarga, que vem para uma caixa de gordura. Aí, esse daqui já é um ramal de esgoto. Aqui, do serviço, tem o tanque, né, sai um ramal de descarga. Aqui tem uma área da máquina de lavar. Sai aqui para aquele ralo, aquele que tem o anti-espuma, leva lá para a caixa de inspeção. Vocês veem que a conexão aqui não é 90 graus, né? Isso aqui é só a linha do coisa, não é uma conexão. Aqui é a mesma coisa, ó, do chuveiro já tem um ralo sifonado, ele vem para cá. É isso que na hora de desenhar a gente tem que fazer, ó. Ele vem para cá, 45 graus. Ele tem que entrar 45 graus aqui na caixa sifonada. A mesma coisa o lavatório. Ele vem aqui, 45 graus. Ele não vai vir aqui, ó. Aqui, pá. Sabe? Vir aqui, 90 graus para baixo. Não. Ele tem que sempre fazer esses caminhos assim. Isso que é o diferencial do projeto de esgoto. Aqui também, ó, poderia vir para baixo, direita. Não. Ele vem para baixo e aí vem a 45 graus. E aqui é uma junção. É uma tubulação especial que tem de esgoto para fazer essas junções. Uhum. Da distância, ali no caso é uma caixa de inspeção porque é uma residência, né? Mas se fosse tivesse mais de um pavimento, seria um tubo de queda, né? Isso. Certo? Então, tem uma distância máxima entre o vaso sanitário e o tubo de queda, dessa tubulação horizontal, assim? Tipo, se isso aqui fosse um tubo de queda, a distância aqui... Isso. Tem. Entre a caixa de inspeção eu sei que tem, mas eu acho que é o mesmo, segue o mesmo das caixas ali de 10 metros, 12, mas não vi nada na norma, mas às vezes pode ter no próprio código da concessionária, né, que chama, da Corsan. Sim. Mas ele tem que ser o mais próximo possível, na verdade. A gente sempre tipo, sai o vaso sempre assim, ele vai sair reto, ou ele vai dar numa caixa de inspeção, ou ele vai dar num tubo de queda. É sempre assim o vaso. Esse outros aqui que tu pode jogar um pouquinho. Mas é claro, né? Vai depender muito do projeto, porque aqui, por exemplo, o ideal seria que ele pudesse vir reto, né? Mas aí, para ele vir reto, essa caixa sifonada teria que vir um pouco mais para a esquerda. E aí aqui, de repente, não fecha a inclinação 45 graus para ser reto. Por isso que tem essas quebradinhas assim, de 45. Aqui eu coloquei uma sugestão, guia da engenharia. Aqui explica resumidamente também com as tabelas da norma, só que ele pega um pouquinho mais detalhado. Tem um exemplo resolvido de cálculo também, de tubulação de esgoto. E a princípio era isso.